Glória a Deus, meus amados, minhas amadas. Nós estamos aqui em mais uma sexta-feira, né, para trazermos aqui o momento da palavra na nossa reflexão diária. Hoje eu quero falar sobre a igreja ali no comecinho, está escrito ali em Atos dos Apóstolos, né, que o apóstolo Paulo, depois de pregar em Damasco, ele foi para Jerusalém e ele pregou em Jerusalém e em Tarso, né, que era a cidade dele. Enfim, nós queremos falar um pouco dessa igreja no começo ali, tá? Daqui a pouquinho. Antes eu queria, como sempre, pedir a colaboração daqueles que estão chegando agora. Se inscreva no nosso canal aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, deixa o teu joinha, né? Deixa o teu joinha lá, toca no para todos, se inscreva logicamente se você ainda não se inscreveu. Só precisa se inscrever uma vez, mas você pode compartilhar quantas vezes você quiser, você pode comentar quantas vezes você quiser e deixar o seu joinha lá a hora que você quiser. Amém? Glória a Deus. Olha, meus amados, dito isso, nós vamos aqui para Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 9, né? O capítulo 9, a conversão de Paulo, e depois ele começa a pregar, e ele foi para Jerusalém, né? E o apóstolo Pedro também ali, a igreja está grossa em Jerusalém, né? A igreja começou em Jerusalém, né? A primeira pregação que os crentes foram chamados de cristãos foi na Antioquia, mas já saíram para pregar, saíram de Jerusalém. O bicho pegou lá em Jerusalém. Aí esparramou para todo mundo. Foi uma perseguição tremenda, que eu estou crendo que vai acontecer isso antes da volta do Senhor Jesus, porque tem muito crente acomodado, a igreja cresceu, mas eu não sei se ganhou ou perdeu na qualidade, eu só sei que a gente tem saudade dos tempos de outrora, que o povo era menos, mas era um povo, olha, crentes assim, aguerridos, lutava, sofria, era um povo assim, meu Deus do céu, eram muito desprezados, humilhados, mas não deixavam os caminhos do Senhor assim por qualquer coisa, não. Aí foi modificando o sistema, desde o começo. Aquele povo deixou de morrer na arena, ali já entrou o Constantino, já mudou tudo o perfil dos crentes, e aquele que era perseguido agora era o perseguidor. Era quem perseguia. O apóstolo Paulo, antes, era perseguidor da igreja quando estava no sistema antigo, do Velho Testamento, ali, debaixo das ordens de César, de Roma. E os sacerdotes, ele tinha aprendido, ele era um religioso que sabia todas as doutrinas deles. E ele achava que ele sabia de tudo. E Deus não aprovava o sistema religioso que eles estavam fazendo naquele tempo. É isso que me entristece. Porque aqui nós vamos falar do começo da igreja e do crescimento da igreja. Rapidinho, cresceu muito. Mas até chegar nos nossos dias, eu faço uma pergunta: será que nós estamos realmente agradando a Deus? Porque Deus também deixou uma lei para que o povo obedecesse e era tudo beleza nos começos. Os 10 mandamentos eram praticamente seguidos à risca, ninguém nunca conseguiu seguir, mas o povo se esforçava para fazer a vontade de Deus. Foi caindo isso e foi diminuindo a unção, e daí Deus foi selecionando pessoas para ter essa unção, e os chamou de profetas, os profetas de Deus, né? E os sacerdotes, que eram eles que tinham eram os detentores da lei, os escribas que ensinavam, eles foram perdendo a qualidade do evangelho, a qualidade da palavra. Portanto, botar caco, como diz por aí, emenda para cá, emenda para lá, dá jeitinho brasileiro para cá, dá jeitinho brasileiro para lá. Daqui a pouco, a verdade que era a tônica, que era o objetivo que Deus deixou, a verdade que é os mandamentos, ficou para trás. Agora valia mesmo era o que eles diziam. Quantas vezes
Jesus confrontou aquele povo. Exatamente por causa disso, deles desobedecer a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Mas nesse contexto, o apóstolo Paulo já está lá em Jerusalém, aí termina dizendo assim que tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Quem está falando aqui do apóstolo Paulo. Isso aqui fica lá no capítulo 9. Eu li o versículo 30. Aí no 31 vai dizer que a igreja crescia. Diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Isso foi quando a igreja estava começando. Era a coisa mais linda. Era um temor do Senhor ali, o povo, todo mundo unido. Quem não tinha era favorecido pelos que tinha. Pareciam até uma manada de elefante, né? Protegendo seus filhotes. Já viu, né, como é que faz nos filmes ali? Eles cercam os filhotes, os leões vêm, mas duvido que pegue um daqueles pequenininhos. Por quê? Porque os grandes os livra, os grandes os defendia. Era assim quando o evangelho começou. Os grandes defendiam os pequenos, porque tinha muita gente humilde. Tinha viúva que estava ficando para trás, não estava recebendo a cota direito, porque era tudo em comum no começo. Mas presta atenção, era tudo em comum, é verdade. Mas não era um comunismo, como as pessoas querem pregar, um comunismo que termina reduzindo a riqueza para 4, 5 e o resto sofrendo. Isso não é comum. Isso não é de Deus. Isso não é repartir com os pobres enquanto eu moro num palácio, cada vez mais luxuoso, e os pobres não é dono nem da casa deles. Se outro precisar, tem que entrar dentro e morar tudo junto. Tudo em comum. Essa é a visão de muitos políticos no mundo de hoje, né? Mas a visão de Deus era que os grandes protegessem os pequenos. E os pequenos nunca deixaram de proteger os grandes. Mas como assim, evangelista? Sim, eles protegiam porque viviam em oração, orando constantemente. Orava pelos grandes. Grandes, entre aspas, né? Eu creio que você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque grande mesmo é Deus. Mas eram os mais bem-sucedidos, aqueles que tinham um pouco mais, repartia com os que não tinham. Não tinha ninguém necessitado. Se era doente, oravam e Deus curava. Se faltava alimento, traziam. E quando começa o crescimento, começa também os problemas. Houve uma desorganização no começo ali, mas já resolveram parcialmente ali, criando os diáconos para proteger aqueles menos favorecidos, as viúvas, por exemplo. Elas estavam ficando meio quase que sem nada. E, por fim, gente, o que eu quero dizer com isso? É que está na hora de nós orarmos para que a igreja cresça, não fique pequena, cresça cada vez mais. Mas nós temos que orar pela qualidade do crente. Aquele que tem pouco, não olhe com cobiça para aquele que tem mais. Mas também o que tem mais, olhe com benevolência para aquele que tem menos. Seja uma pessoa misericordiosa. Eu falo assim porque eu sei que existe essas discrepâncias aí. Mas eu, graças a Deus, não tenho sentido isso na minha pele, a não ser até ajudado pelos irmãos quando eu necessito. Nunca precisei que Deus não tocasse no coração de alguém para me auxiliar, graças a Deus. E isso eu posso testemunhar aqui. Sempre eu
fui aceito, sempre eu fui aceito por Deus e pelos homens. E isso é o que nós devemos fazer. Mas nós também, não é só ver a nós, como diz aquele ditado, o vosso reino, nada não. Nós temos que abrir nossa mãozinha também, de vez em quando, ajudar. Não tem ninguém que tenha tanto que não precise. Pelo menos de oração. Ora por essa pessoa. E não tem uma pessoa tão pobre, que não possa ajudar alguém. Amém? Glória a Deus. Até a próxima. Deus abençoe.